Que história é essa de tomar a primeira dose da AstraZeneca e a segunda da Pfizer? Escuta a ciência! Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre os esquemas heterólogos de vacinação, aqueles em que na primeira dose utiliza-se uma tecnologia vacinal e na segunda, outra. No início da imunização aqui no Brasil, tinha um monte de gente que falava: do jeito que o Brasil está desorganizado no plano de imunização, a gente vai receber uma dose de um tipo de vacina e a segunda dose de outra. Vai vendo. O importante é que para onde eu for vai dar errado. A confusão pode até ser ruim e pode atrapalhar a imunização. Mas e se fizéssemos isso de propósito, baseando-se em evidências científicas? Quais os benefícios desse esquema de vacinação? Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Uau! O esquema de vacinação heterólogo é quando a primeira dose é dada utilizando um tipo de tecnologia vacinal e a segunda dose outro tipo de tecnologia vacinal. Porém, ambas as tecnologias devem se basear no mesmo antígeno. Ué, como assim? Pode isso, Arnaldo! Funciona assim, ó. Por exemplo, a gente pode usar na primeira dose uma vacina de vetor viral e na segunda dose uma de mRNA, desde que o gene que está dentro do vetor viral induza a produção da mesma proteína que o mRNA da segunda dose. No caso da Covid-19, podemos usar vacinas de diferentes tecnologias que se baseiam na produção da mesma proteína, a proteína Spike. E de onde foi que os cientistas tiraram essa história de esquema de vacinação heterólogo? Escuta a ciência! Esse tipo de esquema de vacinação não é novo. Ao longo da última década, estudos mostraram que as imunizações de primeira dose e reforço podem ser administradas com métodos heterólogos, com vacinas de diferentes tecnologias, mas contendo o mesmo antígeno. Então, se o antígeno é o mesmo, a proteína Spike, podemos montar esquemas heterólogos para induzir uma resposta imune mais robusta. Isso porque já é comum para outras doenças que esquemas heterólogos gerem uma resposta imune mais robusta. E como isso acontece mesmo? Estou lhe respondendo, não sei. É possível combinar uma tecnologia vacinal que induza mais a resposta imune de anticorpos com outra tecnologia vacinal que induza mais a resposta imune de linfócitos T. Assim, você tem tanto a resposta imune humoral quanto a celular bombando sua imunidade e te protegendo. Tá bombando, tá bombando. Além da possibilidade de um regime que gere uma imunidade mais robusta, por que fazer um esquema de vacinação heterólogo? Os motivos são vários e eu vou citar aqui alguns. Com esquemas heterólogos, é possível auxiliar a distribuição de doses de vacinas em falta. É possível superar as limitações de algumas tecnologias vacinais em induzir imunidade na segunda dose. E é possível melhorar a robustez da imunidade vacinal. Primeiro, a questão é logística. Em uma pandemia de tamanha gravidade, é essencial pensar em esquemas que favoreçam o aproveitamento da vacina que estiver disponível. Aproveitar as doses de vacinas disponíveis é bom para garantir a cobertura vacinal, ou seja, para vacinar a maior parte da população. Por isso, muitos países consideraram usar esquemas heterólogos desde que a ciência confirme a segurança do esquema vacinal. Escuta a ciência! Além disso, algumas vacinas de vetor viral podem ter uma limitação em induzir um bom reforço na segunda dose. E por que essa limitação? Em algumas vacinas de vetor viral, a gente tem uma primeira e segunda dose com o mesmo conteúdo. Um adenovírus carregando um gene para nossas células produzirem a proteína Spike. Assim, a proteína Spike induz uma resposta imune que funciona no combate do vírus SARS-CoV-2. Afinal, o vírus tem a proteína Spike em sua estrutura. Mas o sistema imune também pode vir a produzir algum tipo de resposta contra o próprio vetor viral, o adenovírus. Assim, se na segunda dose você usa o mesmo tipo de adenovírus,
como vetor viral, o sistema imune pode reconhecer o adenovírus, pois já produziu uma resposta contra ele. Dessa forma, o sistema imune pode promover uma resposta que destrua esse adenovírus, antes mesmo que ele possa funcionar como vetor viral e levar o gene da produção da proteína spike para as nossas células. Com isso, gente, o reforço pode ficar prejudicado. Mas olha, apesar disso, não desanime com as vacinas que utilizam esquemas homólogos com vetor viral, viu? Afinal, se as vacinas foram aprovadas, é porque funcionam, são eficazes e são sim capazes de nos proteger. Eu tenho a força! Porém, para evitar esses possíveis problemas, algumas vacinas de vetor viral usam diferentes vetores na primeira e na segunda dose. É o caso da Sputnik V, que usa 2 adenovírus diferentes para superar essa limitação na imunogenicidade. Então veja só, a partir dos problemas da escassez de doses e das limitações na imunogenicidade de esquemas homólogos, vieram os questionamentos para saber se o esquema heterólogo poderia ser seguro e se poderia gerar uma imunidade comparável ou maior. Assim, estudos já têm sido realizados para mostrar a imunogenicidade e a segurança dos esquemas heterólogos na imunização contra a Covid-19. Vou então comentar com vocês os resultados observados. Bora? E aí, bora? Bora! Um estudo publicado em pré-print na revista The Lancet foi conduzido comparando esquemas heterólogos com homólogos. Os esquemas que foram comparados são o esquema de 2 doses de AstraZeneca, o esquema de 2 doses de Pfizer, o esquema de primeira dose da AstraZeneca e segunda da Pfizer e o esquema de primeira dose da Pfizer com a segunda da AstraZeneca. O estudo foi conduzido com 463 voluntários, com idades de 50 a 70 anos. É um estudo com poucos voluntários e não é possível, por meio dos resultados, obtermos o cálculo da eficácia dos regimes heterólogos. Além disso, os resultados não podem ser extrapolados para outras faixas etárias, pois o estudo foi conduzido com voluntários de uma faixa etária específica, de 50 a 70 anos. Mas aqui vamos ver resultados de segurança e imunogenicidade para entender a importância desses esquemas heterólogos. Escuta a ciência. A resposta imune foi analisada 28 dias após a segunda dose de cada regime. Nesse estudo foram observados níveis semelhantes de anticorpos anti-spike nos 2 regimes que usaram a vacina da Pfizer na segunda dose. Os regimes foram o esquema de combinação de AstraZeneca na primeira e Pfizer na segunda dose e o esquema de 2 doses da Pfizer. Apesar de menor nível de anticorpos, o regime heterólogo com a Pfizer na primeira e a AstraZeneca na segunda dose mostrou níveis maiores de anticorpos que o regime homólogo com as 2 doses da AstraZeneca. E o estudo não avaliou só a resposta imune humoral não, gente. Além dessa resposta imune humoral, foi avaliada a resposta imune celular, que é aquela que envolve a ativação do linfócito T. E sim, é isso que você está pensando. A resposta de linfócitos T foi significativamente maior nos regimes heterólogos. Olha aí os regimes heterólogos arrasando na imunização, gente! Mas espera, e a segurança de fazer essas combinações? As combinações são seguras, porém as reações adversas foram maiores nos regimes heterólogos. De qualquer forma, não se preocupe, as reações adversas foram de grau leve a moderado e duraram de 3 a 4 dias. Então, os regimes são promissores, induzem boa resposta, porém podemos ter mais efeitos adversos. Por isso, o uso desses regimes deve ser realizado após obtermos mais resultados de sua eficácia e segurança. Mesmo assim, há que se considerar o uso de regimes heterólogos para resolver os problemas de escassez de doses de um tipo de vacina ou para dar uma segunda dose para aqueles que podem apresentar algum problema em repetir a dose de determinado tipo de vacina.
Mas olha, eu não tô falando para você sair por aí querendo tomar uma segunda dose de uma vacina diferente da que você tomou na primeira. Esse regime tem que ser adotado pelo plano de imunização e a partir disso ser recomendado. Por enquanto, temos resultados que mostram que esquemas heterólogos são sim imunogênicos desde que tenhamos uma correlação do antígeno usado na primeira e na segunda dose. Não sabemos ainda o efeito de combinar doses de vacinas de vírus inativado com outras de mRNA ou de vetor viral. Até porque, como a segunda dose serve como reforço da primeira, temos que ter sim similaridade entre os antígenos imunizantes das vacinas utilizadas no esquema heterólogo. Esses resultados são legais, nos enchem de esperança em aprimorar os esquemas vacinais, mas não espere por mais resultados para se vacinar. As vacinas e os esquemas que já possuímos disponíveis são eficazes e seguros. Chegou a sua vez? Manda o bracinho e só recebe a vacina. Se vacinou, continue se cuidando. Nenhuma vacina vai te blindar desse jeito. Você precisa continuar se cuidando, porque ainda há chances de você pegar a doença enquanto houver pouca gente vacinada e vírus circulando por aí. Vacininha que tiver no posto no braço, máscara PFF2 no rosto, fora Bolsonaro e escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.